Bom dia, pessoal. Eu acabei de gravar um vídeo falando sobre depressão e eu vou fazer um vídeo agora falando sobre transtorno de personalidade borderline. Eu queria ter feito em um vídeo só falando sobre os dois assuntos, só que acabou que só o vídeo de depressão já ficou com 27 minutos de duração, então eu tive que dividir aí em dois vídeos, fiz aquele vídeo e vou fazer um vídeo agora falando sobre transtorno de personalidade borderline. Antes de começar, eu queria fazer uma consideração aqui que eu esqueci de fazer no vídeo anterior, que é falando sobre uma das razões pelas quais eu gravo os vídeos aqui sem edição, sem cortes e sem efeitos especiais, é porque eu gostaria que a pessoa viesse aqui no meu canal assistir aos meus vídeos porque ela está interessada em saber o que eu tenho a dizer, ela está interessada em escutar o que eu tenho a dizer, e não porque o vídeo aqui é enfeitado, tem um efeito legal, tem uma coisa, entendeu? Eu sei que talvez uma coisa não exclua a outra, mas dessa maneira a pessoa vai vir aqui me assistir única e exclusivamente porque ela está a fim de escutar o que eu tenho a dizer, e eu faço o canal, eu faço esses vídeos porque eu quero dizer coisas que eu acho que as pessoas deveriam escutar. Então, por ter o meu filtro, o meu parâmetro dessa maneira, eu sei que as pessoas estão vindo aqui para me escutar, e isso me deixa muito contente, porque eu acho que no fim das contas eu estou agregando alguma coisa aí na vida das pessoas. Como eu disse, eu gosto muito de fazer humor, mas eu acho que o humor só pelo humor não faz muito sentido. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior, não vou me alongar sobre isso. Bom, eu vou falar sobre transtorno de personalidade borderline. Eu queria deixar bem claro aqui que esse vídeo ele vai ser mais pesado, mais intenso, mais carregado do que o vídeo anterior, e vai ser uma exposição da minha intimidade maior ainda do que já foi no vídeo anterior. Só que eu acho que é um preço bem justo a se pagar para poder informar as pessoas sobre esse assunto, para poder ajudar alguém que eventualmente esteja passando por isso, alguém que conheça alguém que esteja passando por isso, que vá ajudar alguém que eventualmente vá passar por isso. Enfim, não existe outra razão para você assistir esses vídeos até o final, senão que seja para você aprender sobre um assunto que vai te ajudar a tornar a vida de alguém melhor, seja a sua própria, seja de outras pessoas. Isso aqui não é um vídeo de entretenimento, não é um vídeo para fazer graça, para você rir, para você passar o tempo. Se você assistir isso aqui tudo é porque você quer saber o que eu estou dizendo, porque no fim das contas pode ser que isso sirva para ajudar alguém. Então eu gostaria de ao mesmo tempo agradecer e parabenizar quem ficar aqui assistindo até o final. Eu tô com a cara aqui de japonês, né, com os olhos fechados widescreen, é porque o sol tá bem ali na minha cara, mas é isso mesmo, um pouco de vitamina D não faz mal a ninguém. Vamos lá. Transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade limítrofe. O que é isso? Como o próprio nome diz, a definição, né, o nome em inglês, border é fronteira e line é linha, né? Linha da fronteira. O que isso quer dizer? Você está sempre vivendo na linha ali, no limite das suas emoções. A pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline é como se ela fosse um copo d'água cheio e qualquer gotinha sempre fizesse com que ele transbordasse. Isso no que diz respeito às emoções. As emoções de quem tem transtorno de personalidade borderline, elas são muito mais intensas. Eu até arriscaria dizer que elas são desproporcionais. Elas sempre tomam uma proporção muito maior do que deveriam, do que costumam tomar nas pessoas que não sofrem desse transtorno. Por exemplo, uma situação que acontece comigo, uma rotina, aqui, uma coisa boba, um exemplo bobo do dia a dia. Eu chego em casa e vou abrir a porta de casa, eu pego a chave e vou enfiar na fechadura ali para abrir. Se a chave não entra na fechadura na hora e você tem que ficar ali naquela putaria, isso eventualmente pode ser que deixe você irritado, deixe você frustrado, qualquer coisa, mas o que acontece comigo, ou acredito que talvez pessoas que sofram desse transtorno também, é que você se toma por uma raiva, um ódio tão grande que você fica com vontade de derrubar a porta no murro. Quer dizer, aquilo que é uma bobeira, uma coisa qualquer, toma uma proporção muito maior de maneira negativa na sua cabeça. As emoções, então, elas são sempre muito intensas, né? São sempre muito desproporcionais. A sua reação, o que você sente, o que você pensa, são sempre reações desproporcionais, emocionalmente falando, principalmente. Mas isso não são só com emoções negativas, com raiva, angústia, etc. Isso também serve, por exemplo, se você quiser falar, por exemplo, sobre amor, sobre paixão, as pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, elas amam, elas têm paixão, elas têm uma coisa com muito mais intensidade. Só que tudo em exagero faz mal.
Então faz mal você amar demais, ou você ser apaixonado demais por uma pessoa. Faz mal tanto para quem sente isso, tanto para a pessoa com quem você está se relacionando. E existe um outro detalhe que é o que diferencia principalmente o transtorno de personalidade borderline do transtorno bipolar, é que no transtorno de personalidade borderline as emoções elas oscilam com uma frequência muito grande. Pode ser coisa de um instante no mesmo dia, você tá puto, você tá alegre, você tá puto. No transtorno bipolar, geralmente são coisas de semanas ou meses, você tá lá na bad, daqui a pouco você tá eufórico, ou você tá na bad, você tá eufórico. Essa oscilação, ela tem um espaçamento maior, né? E as outras características, as outras coisas, os outros sintomas que eu vou descrever aqui também não estão presentes no transtorno bipolar. É isso que diferencia o bipolar do borderline. Então é a intensidade das emoções e a frequência com que elas alteram. Ao mesmo tempo que você ama muito, você é apaixonado, você pode passar por uma simples frustração, você pode, enfim, ver que alguma coisa aconteceu diferente da maneira que você esperava e você passar a odiar aquela pessoa com ódio mortal. E pode ser uma pessoa querida, pode ser o seu marido, pode ser sua esposa, pode ser o seu amigo, pode ser quem for. Infelizmente isso não tem filtro, você não escolhe. A sua tolerância a frustrações, ela tende a um negativo, é zero. Você não consegue lidar bem com nenhum tipo de frustração, quando as coisas não saem do jeito que você espera. E isso acontece o quê? Várias vezes, todos os dias, né? É tipo vida real. Pois é, então só isso já causa um sofrimento muito grande, uma dificuldade muito grande de lidar com muitas coisas da vida, nos seus relacionamentos. Isso afeta muito os seus relacionamentos, essa questão de você estar no amor e ódio, de você estar explodindo de amor, daqui a pouco explodindo de ódio. Isso faz com que as pessoas criem certa dúvida do que você sente com relação a elas. E quando você sofre de transtorno de personalidade borderline, você idealiza muito as coisas. Então o que acontece? Quando a gente se apaixona por uma pessoa, você se apaixona por uma pessoa, a paixão ela é como se fosse um sentimento meio traiçoeiro. Porque você não se apaixona pela pessoa, você se apaixona pela imagem que você criou na sua cabeça daquela pessoa. Não existe você conhecer a pessoa uma semana e falar, nossa, que pessoa maravilhosa. Maravilhosa, caralho, você nem conhece ela. Às vezes você convive com uma pessoa há anos e não conhece, imagina uma semana, imagina alguns poucos meses. Então quando você se apaixona pela imagem que você cria na cabeça dessa pessoa. E quando você tem transtorno de personalidade borderline, você idealiza muito as pessoas. Por que eu disse que esse vídeo ia ser uma grande exposição para mim? Porque se qualquer pessoa que já tenha se relacionado comigo, uma ex-namorada, uma ex-ficante, qualquer coisa que seja, pode ver isso aqui e acabar enxergando alguma coisa que a gente viveu de uma maneira diferente, entendeu? Mas faz parte, é isso. Então muitas vezes você acha que gosta da pessoa, você acha que tem um carinho enorme, você acha que tem um sentimento, um amor, uma coisa gigantesca pela pessoa, quando na maioria das vezes você está tendo pela ideia, pela imagem que você cria da pessoa na sua cabeça. E a partir do momento que ela não age da maneira que você espera, ou seja, que você passa por uma frustração, aquela imagem toda, bum, vai por água abaixo. Você fala, beleza, não quero mais essa merda aí, essa pessoa aí vai tomar no cu, odeio, não sei o que, não sei o que. Então, num dia você está amando a pessoa, no outro dia você está odiando, e pode ser que eventualmente você se esqueça que odeia e volte a amar, e daqui a pouco você esquece que ama e volta a odiar. Então é um carrossel, uma montanha russa de emoções, e isso é muito prejudicial, tanto para você mesmo quanto para quem se relaciona com você, seja em qual esfera for. Bom, isso a respeito das emoções. Existem alguns outros sintomas. Vamos lá, eu falei das emoções, falei das frustrações, agora eu vou falar sobre outra coisa. Existe uma sensação de vazio constante na pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, porque isso é muito relacionado com depressão. É muito comum uma pessoa que é diagnosticada com algum transtorno mental, alguma dessas questões, passar por mais de uma delas, né, ou elas serem associadas. Por exemplo, eu tenho problemas com depressão, eu tenho problemas com esse transtorno de personalidade, elas andam aqui, ó, juntas. Então você tem uma sensação de vazio muito grande, uma angústia, uma sensação de que nada serve, nada é bom. É como se fosse a questão da depressão, só que
não é só a questão de você perder a vontade de fazer as coisas, é um vazio, é uma coisa que nada te preenche, é como se faltasse um pedaço aqui dentro e muitas vezes você procurasse esse pedaço em outras pessoas, só que ele não vai estar lá. O ser humano não é um ser humano incompleto que precisa de outro, nós somos completos e não é aquela história de que você é completo e a outra pessoa é só para te transbordar, só para te somar, é verdade. Só que a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ela tem uma lacuna aqui, ela tem um vazio aqui dentro, que você sente que tem uma peça que está faltando. Eu não sei dizer qual que é a razão disso, novamente, como eu não sei dizer a origem da depressão, não sei dizer a origem do transtorno de personalidade borderline, eu também acredito que seja uma mistura de fator genético com todas as experiências que você tenha passado na vida. Então você tem essa sensação de vazio muito grande e ela não se preenche nunca. Porque isso muitas vezes leva a pessoa a ter a idealização, né, a ideia suicida. Eu vi uma vez uma estatística de que 10% das pessoas, em média, 10% das pessoas que sofrem de transtorno de personalidade borderline cometem suicídio. Então é um número muito alto. Eu vi também que o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline é majoritariamente em pessoas do sexo feminino. Eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso é porque as mulheres geralmente estão habituadas a expor mais as suas emoções, os homens são aquela coisa mais reservada, que acha que não pode chorar, acha que não pode falar de tal coisa. Então não sei se os homens sofrem na mesma frequência, têm esse mesmo diagnóstico na mesma frequência, eles só guardam para si. E aí as pessoas não ficam sabendo, a pessoa não sabe que tem isso, ou se realmente é uma doença, um transtorno que afeta mais as pessoas do sexo feminino. Então tem essa questão do vazio, com esse índice de suicídio infelizmente altíssimo. Tem outra coisa, as pessoas que sofrem de transtorno de personalidade borderline, elas têm uma tendência a ter comportamentos compulsivos muito alta. O que é um comportamento compulsivo? É você ter um vício, você ter uma coisa que você faz em excesso a ponto de te prejudicar. Pode ser com o que for, pode ser com sexo, pode ser com drogas, pode ser com jogo, pode ser com alimentação, você comer demais, você está sempre comendo. A pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ela tem ansiedade muito grande, muito alta. Um dos remédios que eu tomo é para ansiedade, mas a parte dos remédios eu vou chegar lá. Então, a predisposição a comportamentos compulsivos, ela existe, é muito presente nas pessoas que têm esse transtorno. Outra coisa, outro sintoma, autoflagelação, automutilação, autopunição, seja do que você queira chamar. A pessoa que sofre de transtorno de personalidade borderline, ela carrega uma culpa muito grande. Por quê? Porque você está sempre com essas emoções à flor da pele, eventualmente você vai acabar discutindo, vai soltar os cachorros numa pessoa que você gosta muito e depois isso vai te bater uma ressaca moral fodida, absurda. Você vai ter falado um monte de merda para uma pessoa que você realmente gosta, você vai chatear outra pessoa e é como se você tivesse tomado por uma emoção que você não controla. É uma coisa que a outra pessoa não tem obrigação de saber nem de entender, o que já dificulta tudo muito mais ainda. E você fica com uma ressaca moral fodida, porque depois que passa, depois que dá o cooldown ali, você relaxa, você volta ao normal, você fala, caralho, eu estava tomado por uma raiva aqui estratosférica e falei um monte de coisa para uma pessoa que eu gostava e a pessoa acabou se chateando. Às vezes você vai perder um relacionamento por causa disso, né? Se é que você consegue se relacionar com alguém sendo portador desse transtorno, porque eu mesmo não consigo, é por isso que eu não namoro, por isso que eu não tenho um relacionamento estável ou duradouro com ninguém. Então isso é uma coisa que prejudica muito, você sempre tem uma sensação de culpa. E muitas vezes, nos momentos que você está com raiva, que você tá aí cheio de ódio, quando você está tendo uma crise, né? Você está aí com as suas emoções à flor da pele, tem muita gente que se corta, tem gente que se bate, tem gente que, enfim, a vontade que eu tenho quando eu estou no meio de uma crise é de quebrar as coisas. Eu não quebro as coisas porque eu não moro sozinho, então as coisas que tem na casa, elas não são só minhas, mas é bem possível que se eu morasse sozinho, atualmente a minha casa já tivesse sido toda quebrada, todos os objetos, tudo, já tivesse destruído tudo.
porque é a minha maneira, de certa forma, é uma automutilação, porque você quando bate em alguma coisa você se machuca, seja dando murro, seja dando cabeçada. Já dei cabeçada em porta, já dei murro em porta que afundou a porta de madeira, já quebrei um monte de coisa. Então são coisas que acontecem no momento da raiva. Tem gente que se corta, como eu falei, tem gente que, enfim, como se fosse uma forma de autopunição, de autoflagelação. Comigo não é assim que funciona. Isso aqui eu tô falando sobre mim, tá? Então também é caracterizado por isso. Outra coisa, o comportamento compulsivo, a oscilação das emoções, a sensação de vazio, a irritabilidade muito grande. Qualquer coisa te irrita, você fica, meu irmão, tudo fora da proporção. E novamente, isso é um transtorno mental, é uma coisa que precisa ser tratada. Se a pessoa fica irritada demais, se a pessoa tem todas essas características, essa dificuldade de lidar com as emoções, tudo isso, novamente, não é uma pessoa birrenta, não é uma pessoa mimada, é uma pessoa que precisa de tratamento. E o tratamento é feito com medicação, com psiquiatra, com acompanhamento psicológico. Isso também ajuda. Eu tomo 2 remédios, eu tomo um remédio para depressão e tomo um remédio para ansiedade. Por quê? O transtorno de personalidade borderline, ele não tem um tratamento específico. Você não tem, eu tô com gripe, aí você vai na farmácia, eu tô com, sei lá, tô com dor de barriga, eu tô com o estômago doendo. Você vai tomar um remédio específico para aquilo e vai passar. O transtorno de personalidade borderline, ele é composto por várias questões psíquicas, coisas que estão na sua cabeça, e são as coisas que você precisa tratar. Você não vai tomar uma injeção, você não vai tomar um comprimido. Você vai tratar, por exemplo, eu tomo um remédio para ansiedade e tomo um remédio para depressão. O resto, todas as outras questões que eu tenho aqui, eu tenho que tratar no psicólogo, eu tenho que fazer um esforço colossal para tentar lidar com uma série de coisas, e não é todo dia que você consegue, entendeu? Não é todo dia que você consegue lidar com essas coisas, não é todo dia que você consegue ter um dia normal, não é todo dia que você consegue, sei lá, fazer coisas que as outras pessoas conseguem. Então o meu parâmetro, por eu ter esses 2 diagnósticos, o meu parâmetro do dia, o que é a meta do dia das pessoas? As pessoas, sei lá, elas vão cumprir o seu horário de trabalho, as pessoas têm alguma meta de relacionamento, as pessoas têm uma meta de estudo. A minha meta é sobreviver às minhas 24 horas do dia de hoje, tentando me sentir bem. Parece uma coisa muito triste? Não, não parece. É uma coisa muito triste. É uma coisa muito triste. Eu vou fazer um paralelo aqui entre um transtorno mental, seja depressão, seja borderline, com, por exemplo, câncer, que é outra doença. Deus me livre qualquer ser humano do planeta sofrer de qualquer uma dessas 2 doenças. Mas existe uma diferença crucial entre um transtorno de personalidade, um transtorno mental e um câncer. O câncer, por exemplo, é uma doença que comove as pessoas. Quando você fica sabendo, pô, fulano tá com câncer, cara, você vai lá visitar, você vai lá, pergunta pra família como que tá, você quer saber do tratamento, né? A pessoa faz lá quimioterapia, fica sem cabelo, tem gente que raspa o cabelo para se solidarizar com a pessoa. Quando você sofre de um transtorno mental, seja depressão, seja borderline, as pessoas te enxergam como louco, como doido, como acha que você está fazendo mãe, acha que você está fazendo birra. Então são coisas, são doenças, são transtornos que são muito estigmatizados, porque não são conhecidos pelas pessoas, as pessoas não conhecem isso, né? Esse transtorno de personalidade borderline, se eu não me engano, o diagnóstico dele começou, sei lá, nos anos 80, então é uma coisa que, meu irmão, de ontem, entendeu? As pessoas não têm muito conhecimento, as pessoas não sabem muito como funciona. Então tem muita gente que nunca ouviu falar. Então, como se já não bastasse todo o sofrimento que a doença em si, o transtorno em si causa, o fato disso afastar as pessoas de você torna tudo muito mais sofrido, tudo muito mais doloroso. E a sensação de se sentir sozinho tem totalmente a ver com o que você já sente por passar por isso. Então tudo se acentua, tudo fica pior, tudo fica pior. É uma angústia muito grande você passar por isso. O parâmetro da vida de quem sofre disso e o parâmetro da vida de quem não sofre são diferentes. Como eu disse, a missão do meu dia é passar um dia me sentindo bem, porque eu já passei tanto dia da minha vida me sentindo uma merda, que quando eu passo um dia me sentindo bem, eu tô no lucro, falo, caralho, o dia de hoje foi bom.
O que que isso influencia na minha vida? Eu sei o valor das coisas pequenas, das coisas boas que são pequenas na vida das pessoas, que às vezes uma pessoa que não sofra disso não sabe ou não tem noção. Então, por exemplo, poder estar aqui gravando um vídeo aqui para vocês, poder estar aqui falando, poder estar aqui me sentindo bem como eu estou agora, porque eu preciso estar me sentindo bem para gravar, e é justamente por isso que eu não estava gravando esses dias, é uma coisa de outro mundo, entendeu? Para mim. É uma felicidade, é uma alegria de outro mundo para mim. Poder encontrar um amigo, conversar, ter uma conversa que seja boa, sei lá, comer uma refeição boa ou assistir um filme legal, qualquer pequena coisa, ela se torna muito grande, porque o meu parâmetro do que é bom e do que é ruim é diferente, porque eu estou acostumado a estar inserido em um contexto, a estar enfiado dentro da minha cabeça, que muitas vezes não é minha amiga. Então isso faz com que as pequenas coisas, as coisas boas, qualquer coisa boa seja muito boa. Então você realmente aprecia aquilo. Então o meu parâmetro, o parâmetro da minha vida é poder me sentir bem, entendeu? Então por isso que às vezes as pessoas do meu círculo social, elas perguntam: pô, e aí, como é que você tá? Como é que tá a sua vida? E aí, o que que você tá fazendo? O que que você anda fazendo? Aí eu vou responder o quê? Pô, eu tô tentando me sentir bem. O cara vai dizer: pô, que merda é essa? Tá doidão? Que é isso? Tá doidão? Tá doente? Tá o quê? Aí você vai tentar explicar. Aí até dizer que nariz de porco não é tomada, meu amigo. Há muitos anos atrás, sei lá, coisa de 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a fazer o tratamento para depressão pela primeira vez, eu saía contando para todo mundo. Na época eu ainda tinha Facebook, entrava lá no chat do Facebook e a pessoa vinha perguntar: como é que você tá? Eu falava: ah, não, tô deprimido, porque não sei o que, não sei o que. O que que as pessoas vinham falar pra mim? E isso eu já falei no vídeo anterior e vou reforçar nesse. As outras pessoas, elas não têm obrigação de entender como funciona, de saber como funciona. Nem todo mundo é formado psicólogo, nem todo mundo é formado psiquiatra, nem todo mundo tem a vivência de ter passado por isso para saber como que funciona. Então o que que a maioria das pessoas falava? Pô, cara, não fica assim não, vai dar tudo certo. Elas falam isso com a melhor das intenções, só que no fundo isso só piora as coisas, porque você pensa: caralho, tá tudo uma merda, a pessoa fala que vai ficar tudo bem, eu tento fazer um esforço do caralho aqui, me desdobrar em 1000 e não consigo fazer as coisas melhorarem. Aí você já se sente um bosta mais ainda do que você já está se sentindo por passar por tudo isso. Então tudo isso, todos esses transtornos, essas doenças, essas coisas, elas são muito doloridas. A vida de quem passa por isso é muito sofrida, entendeu? Você tá sempre enfiado dentro da sua cabeça, aí você pensa assim: porra, mas não parece, eu olho pra você que assiste seu vídeo, você tá fazendo graça, você tá fazendo comédia. Pô, quem me conhece pessoalmente, as pessoas nunca dizem: pô, tu com depressão, tu com borderline aí, doidão, querendo pular da ponte, isso aí não existe não, tá doidão? Isso aí você é engraçadão aí, brincalhão. Sim, eu sou, porque isso é a máscara que eu visto. É uma das maneiras que eu desenvolvi para lidar com isso ao longo da vida, tanto no que diz respeito à minha timidez, que eu sempre fui tímido desde criança, eu sempre fui muito seguro, tanto para lidar com isso, porque eu não vou sair na rua com a cara de bunda mostrando para todo mundo que eu estou num dia ruim. Você não quer mostrar para as pessoas que você está num dia ruim. E essa é uma das razões pela qual eu gravo o vídeo desse jeito aqui, porque eu quero mostrar para as pessoas que o mundo desse lado aqui é igualzinho ao mundo desse lado aí. A pessoa que está falando aqui é tão de carne e osso quanto você. Então é por isso que eu gravo o vídeo dessa maneira. Eu espero que... Tá aí 23 minutos, eu espero que tenha servido para alguma coisa o vídeo, espero que tenha acrescentado alguma coisa. Se é um assunto que vale muito a pena as pessoas pesquisarem, você bota aí no Google, você se informa, tem muito vídeo na internet. O transtorno de personalidade borderline não é uma novela mexicana mal resolvida não, tá? Não é uma história de relacionamentos desastrosos, amorosos, que vai e vem. Isso faz parte sim, mas não se resume a isso. É muito mais complexo, tem todos esses sintomas que eu descrevi aqui para vocês. Pode ser que tenha passado batido alguma coisa, eu tenha me esquecido de falar, mas se você pesquisar na internet você vai ver muita coisa a respeito. Então é isso, eu quis fazer esses 2 vídeos porque é sobre 2 assuntos que dizem respeito à minha vida. Eventualmente eu ia ter que falar sobre isso. Na verdade, eu sempre quis falar sobre isso, eu sempre quis fazer vídeos falando sobre isso. Eu acho que o momento melhor que eu achei para fazer isso foi agora, porque eu dei essa sumida e algumas pessoas vieram perguntar, então achei que
E como eu estou começando a me sentir bem agora, depois desses dias todos, eu acho que seria o momento ideal para falar sobre isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido para alguma coisa. Aconselho todo mundo a pesquisar e bota no Google, dá uma lida, vai ver algum vídeo, alguma coisa, porque às vezes é uma coisa que pode ser uma coisa que você tem e não sabe, porque essas coisas é muito difícil da gente saber, porque a sua pele não fica coçando, você não aparece bolinha, você não fica com o nariz escorrendo, tá tudo aqui na sua cabeça, e por estar tudo na nossa cabeça fica tudo muito subjetivo e parece que não é uma coisa que precisa ser tratada, e sim um problema pessoal, uma coisa que você simplesmente vai resolver por conta própria, o que infelizmente não é verdade. Tá bom? É isso. Boa semana para todo mundo. A gente vai se vendo aí nos vídeos. Eu preciso fazer os 2 sorteios, né, do óculos de sol para se proteger dos ataques do pessoal, inclusive viria muito bem a calhar agora, e o shampoo do Thor 2 em 1, né? Mas isso aí fica para os próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Valeu, um beijo, fiquem com Deus.